Você sabe quem foi Glenn Miller e por que tanto mistério tem no seu desaparecimento? Nós vamos falar sobre isso hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o João Correia, bem-vindo ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é sobre o músico Glenn Miller e o seu desaparecimento. O desaparecimento de Glenn Miller aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. É um período marcado por grandes mistérios e enigmas, desaparecimento de pessoas, espiões muito famosos, batalhas foram travadas nesse momento. Então esse período da Segunda Guerra Mundial tem muitas coisas interessantes que ainda hoje gera curiosidade e até hoje são investigados por historiadores e pesquisadores. Por isso que nós vamos falar aqui sobre o desaparecimento de Glenn Miller. Glenn Miller nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Clarinda. O que é interessante do Glenn Miller é que desde criança ele aprendeu música e se tornou um virtuoso no trombone de vara. Nos anos de 1930, ele já tinha alcançado o seu grande sucesso com a música In the Mood e Moonlight Serenade. Ele se destacou muito em um estilo musical que era o jazz. Então ele se tornou um ícone, da música norte-americana e principalmente na década de 1930 e 1940. Ele apareceu até no cinema, teve até filmes que ele apareceu com a sua orquestra. E é muito interessante porque que ele entra nesse vídeo de hoje, porque até hoje não se sabe do seu desaparecimento. Ele é conhecido como um grande músico, do estilo do jazz, do swing, com as músicas In the Mood e Moonlight Serenade. Só que até hoje não se sabe que fim deu o Glenn Miller. Para a gente começar a explicar um pouquinho sobre isso, é interessante a gente entender o contexto. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e depois a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial com a invasão de Pearl Harbor, Glenn Miller se alista nas Forças Armadas dos Estados Unidos na função de músico, alcançando o posto de capitão e depois de major. Então ele foi ser regente da Banda Sinfônica da Força Aérea Americana. No ano de 1944, enquanto as tropas aliadas invadiam a Normandia, a orquestra de Glenn Miller iniciou uma turnê pela Inglaterra, fazendo apresentações para as tropas que ali estavam estabelecidas. Realizaram diversos concertos em torno de 76. A banda de música tinha o intuito de elevar a moral da tropa, e Glenn Miller ele conseguia isso muito bem e conseguiu a admiração dos generais da época. No dia 15 de dezembro de 1944, Glenn Miller realizou um voo da Inglaterra para Paris, passando pelo Canal da Mancha, com o intuito de organizar uma apresentação no rádio, um concerto no dia do Natal. Nesse dia 15 de dezembro de 1944, o seu avião desapareceu e até hoje não há nenhuma conclusão do que aconteceu naquele dia. Como não se achou os destroços do avião na qual Glenn Miller estava, surgiram diversas versões sobre esse desaparecimento desse ícone da música norte-americana. A primeira versão que se tem é que, devido ao mau tempo da época, naquele dia, provavelmente as asas do avião congelou, o que ocasionou na queda do avião, mas esse fato também não foi comprovado. A segunda versão é que provavelmente ele foi para Paris e numa briga, num bar, numa região de prostíbulos, ele foi assassinado, mas devido a ele ser um ícone da música norte-americana, os generais ou o alto comando na época decidiu por abafar este caso, tendo ele como um ícone da música de entretenimento da época. A terceira versão que se aponta é que talvez ele era um contrabandista ou um agente nazista. Eu acredito que isso é a versão menos explicativa para o fato. Dizem que provavelmente ele era um contrabandista ligado ao mercado negro ou um ex-agente nazista que foi capturado e torturado, ocasionando o seu desaparecimento. A quarta versão que tem é que provavelmente ele entrou nesse avião e provavelmente ele passou mal e retornou para a Inglaterra, onde ele foi hospitalizado. Segundo essa versão, ele teve um problema pulmonar devido ao seu uso excessivo de tabaco. Ele era um fumante viscerado na época, apesar que a mídia incentivava, o uso do tabaco, tem muitas propagandas disso na época. Ele passou mal, teve um problema pulmonar e veio a falecer num hospital na Inglaterra. Aí eles acreditam que provavelmente, devido à figura dele, esse fato também foi abafado. A quinta versão, e que eu acredito que seja a mais explicativa, e segundo historiadores também apontam, inclusive eu vou deixar um livro aqui como
como indicação bibliográfica, caso alguém se interesse, é que provavelmente foi essa a versão mais aceita, mas também não é conclusiva. No ano de 1984, um ex-combatente da Força Aérea Americana apareceu nos jornais dizendo que no ano de 1944, nesse mesmo dia, 15 de dezembro, ele estava voltando, a frota dele estava voltando de uma missão na Alemanha com grandes explosivos, nessa frota aeronaval, com grandes explosivos, e esses explosivos não foram utilizados. E esses explosivos deveriam ser descartados em algum local. E essa carga explosiva foi descartada no mar, no Canal da Mancha. E que nessa ocasião, quando esses explosivos foram descartados em alto mar, esse estrondo atingiu um pequeno avião que voava abaixo. E ele acredita que esse avião que estava sobrevoando, ele foi atingido pelos destroços desse explosivo e caiu em alto mar. Ele acredita e aponta que esse avião era o avião no qual estava o Glenn Miller, o piloto e um copiloto. Ele acredita que esse caso foi abafado porque Glenn Miller foi atingido por tropas aliadas, por fogo amigo. Então, com o intuito de abafar o caso para não gerar desconfiança entre as tropas aliadas, entre as nações aliadas. Muitos historiadores apontam que provavelmente essa é a explicação mais cabível para esse desaparecimento de Glenn Miller. Após 79 anos do desaparecimento de Glenn Miller, não chegaram numa conclusão sobre o seu desaparecimento, ficando diversas indagações. O que você acha? Qual versão você acredita que aconteceu realmente para o desaparecimento do ícone da música norte-americana? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe e comente aqui o que você gostaria que eu abordasse sobre história militar, tá bom? Aqui no canal tem diversos vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial e assuntos pertinentes sobre a história militar. Espero você até o próximo vídeo. Um abraço.